Hoje o nosso encontro é na telinha. Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus. Como você está? Tudo bem? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa e derrame sobre você e a sua família as ricas bênçãos dos céus para você. Nós vamos continuar com as nossas aulas da EBD. Nós estamos aprendendo no livro de Juízes e nós já conhecemos o primeiro juiz de Israel, quem foi? Otoniel, isso mesmo. E o segundo juiz foi Eude, muito bem. O terceiro juiz, nós não vamos falar sobre ele, foi Zangar. No final do livro de Juízes, no capítulo 3, lá no verso 31, fala que Zangar, ele matou de uma vez só 600 homens com uma guinhada de boi. Então, aí ele libertou o povo de Israel. Hoje nós vamos conhecer aí mais um desses líderes e agora com a participação de uma mulher. É isso mesmo. Nós iremos aí aprender mais um pouco sobre o povo de Israel. E eles eram especiais, porque eles sabiam coisas especiais, porque eles tinham uma obra especial. Eles sabiam coisas especiais, que existe somente um único Deus, e eles sabiam disso. E eles tinham também uma obra especial. Eles foram escolhidos para servir de bênção para o mundo inteiro. Mas será que o povo de Israel estava fazendo o dever de casa certinho? Será? Deus havia dado uma ordem para que eles tirassem da terra que eles herdaram. Eles herdaram ali a terra de Canaã. Josué conquistou a terra de Canaã. E ali em Canaã tinha alguns povos. Por causa da sua idolatria, eles perderam o direito de ficar ali na terra de Canaã. Eles tinham uma idolatria e muita maldade no seu coração. Idolatria é quando você pega alguma coisa ou até mesmo uma pessoa e idolatra como se ela fosse um Deus, ou seja, dá honra divina, honra que só Deus merece, essa honra divina, e as pessoas dão para coisas feitas pelas mãos de homens. É isso que eles faziam. E eles adoravam, eles davam honra que só Deus merece. Eles adoravam serpentes, faziam culto para serpentes. Eles sacrificavam crianças. Eles eram imorais. Eles faziam coisas horríveis. Então, Deus deu essa ordem para esse povo, para Israel, então, tirar esse povo ali das terras. E Deus estava falando para eles: eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Israel tinha tudo para ser feliz nessa terra. Tudo para ser feliz ali em Canaã. Mas eles estavam vivendo com medo de um general chamado Cícera. Ele era comandante do exército do rei cananeu, o rei Jabim. Ele era muito malvado. General Cícera, ele tinha 900 carros de ferro. E ele começou, então, a oprimir o povo de Israel.
o povo de Israel, então, teve que trabalhar duro para o general Cícera. E o general Cícera era muito malvado com o povo de Israel. E o povo de Israel morria de medo dos cananeus, porque quando eles saíam nas estradas, eles eram assaltados pelos cananeus. Então, eles viviam ali um tempo de muita opressão. Agora, sabe por quê o povo de Israel estava vivendo essa fase difícil? Porque eles, mesmo conhecendo a Deus, eles começaram a adorar Baal, o Deus dos cananeus. Baal é um Deus feito de barro, feito pelas mãos humanas, de pedra. É uma estátua que foi feita, fabricada por eles. Agora Israel estava adorando, cultuando. Os israelitas desobedeceram a Deus e eles não se afastaram do pecado. Eu e você também somos pecadores e nós pecamos por pensamentos, quando nós pensamos mal de um amigo. Nós pecamos por palavras, quando nós mentimos. Nós pecamos por ações, quando nós sabemos o que precisamos fazer, o que é certo fazer e não fazemos, isso é pecado. Também quando nós prestamos honra que só Deus merece a coisas, nós estamos pecando. Quando nós adoramos qualquer coisa acima de Deus, nós estamos pecando. E nós já nascemos com esse desejo de fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Nós devemos glorificar e exaltar a Deus. Ele é o único digno de toda a nossa glória. O versículo 5 diz assim, ó: os ídolos feitos por mãos de homens têm boca e não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não... Ou seja, são apenas imagens feitas pela mão do homem. Um pedaço de pedra, um pedaço de imagem ali que não tem vida, não pode fazer nada. E o pecado, ele nos afasta de Deus, porque Deus, ele é santo, ele é perfeito. E por amor, por nos amar, sabendo que nós não poderíamos fazer isso por nossas próprias mãos, estar com Ele, nada que eu e você faça com as nossas mãos, nós podemos nos aproximar de Deus, somente através de Jesus. E por Deus nos amar, Ele enviou o seu Filho, Jesus. Jesus veio ao mundo, nasceu. Jesus, Ele cresceu e quando Ele se tornou adulto, Ele mesmo entregou a sua própria vida por amor de mim e de você. Ali naquela cruz, Jesus foi pregado, derramou seu sangue puro e perfeito. E ali Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele foi sacrificado. Esse é o único sacrifício que Deus aceita do seu Filho perfeito. O seu Filho que nunca pecou, nunca pensou, nunca falou e nunca fez. Ele sim morreu ali por nós, porque ele não tinha nenhum pecado. Então ele poderia fazer isso. Recebeu o nosso castigo, ele recebeu a nossa maldição, ele recebeu o nosso castigo naquela cruz, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. E ele ali morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele foi e ressuscitou. Ele
tornou a viver. Jesus está vivo. Ele apareceu para várias pessoas. Depois de 40 dias na terra, ele subiu aos céus. E por isso, por causa do que ele fez, o sacrifício que ele fez por mim, por você, nós podemos ter uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, porque nós somos pecadores e precisamos de Jesus. O povo de Israel, eles não quiseram se afastar do pecado. Eles estavam adorando a Baal. E eles começaram a ser oprimidos, eles começaram a sofrer nas mãos dos cananeus. E isso levou crianças de 20 anos sofrendo. Então, um dia, quando eles não aguentavam mais, porque o comandante cruel Cícera estava oprimindo o povo, então ali eles não estavam mais aguentando aquela situação. Então eles foram e clamaram a Deus. Pediram ajuda, pediram por socorro. Mas eles não foram lá até Baal pedir ajuda, não. Eles se lembraram de Deus e eles pediram ajuda para Deus, eles clamaram a Deus. Ali eles se lançaram diante de Deus, pedindo socorro e ajuda de Deus. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, em Juízes 4, no versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E agora, será como Deus iria ajudar o seu povo? Bom, pois bem, entre o povo de Israel existia uma mulher chamada Débora. Débora, ela era juíza, ela que aconselhava o povo de Israel, ela ouvia ali as causas do povo e ela aconselhava o povo. Ela era juíza e ela era profetisa também. Será aonde Débora fazia isso? O povo ia até Débora, o povo procurava Débora. Será que ela tinha um lugar específico, assim, um templo? Será que era na casa dela? Sei lá, talvez no portão? O que você acha? Não. Débora fazia isso embaixo de uma palmeira. O nome dessa palmeira era chamado de Palmeira de Débora. E ali o povo ia até a Débora pedir conselho do que eles deveriam fazer. Débora, ela amava o Senhor e servia ao Senhor com todo o seu coração. Ela era uma pessoa fiel a Deus. Eu e você também podemos amar e servir a Deus. Se você já tem Jesus como seu Salvador, seja um exemplo e faça o que é certo. Como você pode fazer o que é certo? Pedindo ajuda de Deus, lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus, pedindo ajuda dele. Talvez você tenha um colega que perdeu aí alguém da sua família, e esse colega vem até você para conversar. Peça a ajuda de Deus para que Deus te dê palavras certas, para que Deus te mostre o que você fazer, para você ajudar o seu colega que está nesse momento de dor, esse momento de sofrimento. Talvez até alguém mesmo, um primo seu, alguém bem próximo, esteja precisando de uma palavra. E você pode servir a Deus dessa forma. Talvez você tenha um outro amiguinho que queira conversar, porque ele está aí precisando de um conselho. E você, então, precisa orar.
Perguntar a Deus, Senhor, me ajuda a orientar, a falar com meu colega. Então você pode ler um versículo bíblico para ele. Você pode dizer para ele que Deus o ama, que ele não está sozinho, que Deus está com ele, que Deus está cuidando dele. Você pode ser um exemplo com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações. Você pode servir e amar a Deus sendo um exemplo para os seus amiguinhos. Olha só o que a Bíblia diz no livro, na carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser um exemplo é quando você sabe o que você precisa fazer de certo e você vai e faz. Você pede ajuda a Deus e Deus, ele te ajuda, te orienta a fazer o que é certo. Então, você precisa fazer o que é certo. Se você já tem Jesus como Salvador, seu Salvador, seja um exemplo fazendo o que é certo. E Débora, em seu papel de profetisa, ela manda chamar Baraque. Baraque, ele era um dos comandantes do exército de Israel. Baraque, o significado do nome dele é trovão, filho do trovão, relâmpago. Esse é o significado do nome de Baraque. Então, Baraque vai até a Débora e Débora diz o seguinte para Baraque. Olha aqui, Juízes 4, 6. Mandou Débora chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Olha só. Débora falou, Deus não falou? Vamos lá, vai no monte. Aí Baraque parou, pensou e disse, eu só vou se a senhora for comigo.
Olha só. Será que Baraque estava com medo? Baraque sabia que Débora tinha o respeito do povo, que ela era fiel a Deus. Então, a presença de Débora seria muito importante naquela batalha. Então, Débora fala para Baraque a estratégia, o que Deus iria fazer. Sobe ao monte Tabor, porque Deus vai atrair, Deus vai trazer o exército do comandante Cícera até perto do ribeiro, o ribeiro de Quizon. Então, Baraque foi e reuniu os israelitas. Débora aceitou ir com ele. Então, Baraque vai com o exército de Israel até o Monte Tabor. E lá foram avisar ao general Cícera que Baraque estava lá no monte. O general deve ter pensado, o quê? O que esse povo com um exército tão pequenininho estão querendo? Vamos até lá. Então ele pegou seus 900 carros de ferro, pegou seus soldados, os seus guerreiros. Quando o general Cícera estava com todo o seu exército perto ali do rio, do ribeiro Quizon, Débora levanta e fala: levantem-se, este é o dia que Deus entregou Cícera em nossas mãos. Débora estava ali encorajando o povo a não ter medo daquele exército enorme do general Cícera. Débora estava encorajando aquele povo ali de Israel, estava falando, Deus vai entregar eles nas nossas mãos, se levanta, Baraque, tenha coragem. Débora encorajou Baraque e o seu exército todo a acreditarem na vitória. Que líder formidável foi Débora. Se Jesus já é o seu Salvador, seja um exemplo, faça o que é certo. Talvez algum coleguinha seu tenha perdido alguém da família, esteja triste, seja um exemplo para ele, peça ajuda a Deus, converse com ele, fale para ele que ele não está sozinho, que Deus está cuidando dele, da sua família, Deus está ali ajudando eles. Talvez tenha algum colega seu com outro tipo de problema e te chame, eu quero conversar com você, você pode conversar comigo? Então ali você dê atenção, escute, fale um versículo da Bíblia para ele, conte para ele sobre Deus, fale que Deus o ama, demonstre aí todo o seu carinho, seja um exemplo com as suas palavras, seja um exemplo com as suas atitudes, seja um exemplo com as suas ações. Olha o que a Bíblia diz, o nosso versículo da aula de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, que diz assim, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos dá a vitória. Você vai ver a diferença que você vai fazer na vida de um colega seu, sendo exemplo na sua casa, sendo exemplo para os seus amiguinhos, para os seus parentes, porque você já tem a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Ele já te deu a vitória, ele te garante a vitória. Então não se preocupe, seja um exemplo, faça o que é certo. Se Jesus já é o seu Salvador, seja um exemplo aí na sua casa, seja um exemplo entre os seus amigos, seja um exemplo no meio da sua família, da sua parentela. Seja esse exemplo. Débora foi um exemplo formidável, ela foi uma líder, um exemplo de líder. Então, Débora encorajou a Baraque, Débora encorajou o povo e crianças. Baraque, ele começou a descer o monte. Mas sabe, a Bíblia, ela não conta como foi a batalha. Mas um historiador chamado Joséfo,
Flávio Joséfo, ele conta, ele escreveu como foi essa batalha. E quando Baraque estava descendo o monte, Deus enviou uma tempestade, teve muito trovão, trovoada, relâmpago, começou a chover granizo, pedras de granizo, começou a cair. O exército cananeu começaram a ficar assustados, os cavalos começaram a ir para trás, começaram a dar coice em todo mundo. Os carros de ferro começaram a atolar na lama, porque começou a descer chuva, pedra, começou aquela tempestade muito forte. E os homens, os soldados, não sabiam o que fazer, eles começaram a correr a pé, começaram a tropeçar, a cair um por cima do outro. Quando Baraque desceu, eles estavam totalmente desorientados. Muitos ali mesmo já tinham caído, já não estavam nem mais vivos. E eles venceram a batalha. Deus agiu com grande poder, mostrando que ele é o único e verdadeiro Deus. Mas o general Cícera, aquele comandante mau, cruel, que oprimiu o povo de Israel, ele, correu, ele fugiu, ele não quis nem saber se o exército dele estava vivo, se alguém tinha se machucado, como que eles estavam, ele, saiu correndo. E quando ele correu, ele viu uma tenda de um casal, Jael. Ele lembrou, essa mulher conhece o rei Jabe, o rei dos cananeus, eu vou pedir ajuda a ela. Então ele foi até a tenda de Jael, e ali Jael deixou ele entrar. Jael deu leite e pão, e ele estava muito cansado. Então ele foi para um canto dormir, e ele apagou, ele dormiu um sono muito forte. Então Jael, essa mulher corajosa, sabendo quem era esse comandante mau e sabendo que ele fazia contra o povo de Deus e conhecendo o povo de Deus, então ela foi lá e pegou uma estaca da sua tenda e foi, cravou naquele homem. Então ela saiu para ir ao encontro de Baraque. E quando ela encontrou Baraque já no caminho, ela levou Baraque até lá e Baraque viu com os seus olhos o que tinha acontecido. Olha, Débora tinha avisado, eu vou com vocês para batalha, mas vocês não terão vitória. Baraque, você não terá essa vitória. Essa vitória vai vir pelas mãos de uma mulher. E exatamente como Débora falou, aconteceu. E ali, criança, Débora foi uma líder valente. Débora foi um exemplo no meio do seu povo. Eles venceram, eles foram libertos da opressão do inimigo de Deus, dos cananeus. Eles foram libertos da opressão dos cananeus. E aí eles viveram em paz por 40 anos. Você, criança, seja um exemplo na sua casa, na sua família, seja um exemplo para os seus amigos, mostre, sirva a Deus com amor, mostre que você é um exemplo para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.